Você está ouvindo o podcast Refutações, uma produção do grupo Investigação Filosófica em parceria com o blog Refutações. Narração: Luiz Felipe. A religião bolsonarista. Texto de Rodrigo Cid. Ultimamente, os debates políticos na internet têm versado de uma maneira ou de outra sobre o Bolsonaro. Alguns se posicionam contra ele, outros se posicionam a favor, mas o que nos interessa neste pequeno texto é analisar um certo grupo de pessoas chamadas de bolsonaristas, que tem continuamente apoiado o presidente em todas as medidas que ele intencionou realizar. Não se engane, nem todo mundo que votou no Bolsonaro nas últimas eleições é um bolsonarista. Alguns votaram em Bolsonaro para evitar o PT ou a esquerda, por pensarem que ele seria a única alternativa viável contra esse rival. Embora o antipetismo e o antiesquerdismo sejam uma parte integrante do bolsonarismo, eles também podem existir sozinhos e geralmente existem. O fato de que as pesquisas nas eleições passadas indicavam que apenas se o Ciro, um candidato que não é do PT, mas do PDT, chegasse ao segundo turno, que seria possível Bolsonaro não ser eleito, nos mostra que nem todos que votaram no Bolsonaro são bolsonaristas. Muitos afirmavam ter exercido um voto útil, mas não representativo da própria ideologia. Um bolsonarista, diferentemente do eleitor útil do Bolsonaro, é alguém que, além de ter votado no Bolsonaro, possui uma certa relação devocional para com relação a ele. Costumo dizer que o bolsonarismo é uma religião messiânica, imperialista e militarista. A ideia é que ela é uma religião, pois há nela uma fé inabalável, fundada em mecanismos de irrefutabilidade conspiratórios, que nos diz que Deus, o Deus cristão, enviou Bolsonaro como seu agente para acabar com a corrupção do Brasil e para levar o nosso país à sua posição merecida de líder mundial na luta contra o comunismo e contra o globalismo. A posição de agente de Deus, dada a Bolsonaro, o coloca em uma posição de plena confiança para os bolsonaristas. A maioria dos bolsonaristas com quem conversei me disse que não há praticamente nada que Bolsonaro possa fazer que eles não confiem. Eles só parariam de confiar em Bolsonaro caso aparecesse algum caso de corrupção do mesmo, já que a mitologia bolsonarista propõe que Bolsonaro veio exatamente para nos livrar da corrupção, do comunismo e do globalismo. Mas aqui vem o âmago do problema. Como saberíamos que Bolsonaro é corrupto caso ele o fosse? O ponto aqui é que o bolsonarista típico possui uma teoria conspiratória de fundo, que é também um mecanismo de irrefutabilidade na qual a mídia nacional e internacional estão juntas contra o Bolsonaro, querendo desacreditá-lo, de modo que quando o indício ou prova de corrupção de Bolsonaro aparece na mídia, os bolsonaristas não os levam a sério. Além disso, essa conspiração envolve dizer que existe um plano comunista e globalista do qual certas entidades, incluindo as midiáticas, fazem parte e contra o qual Bolsonaro se coloca como opositor. Bolsonaro seria um campeão do nacionalismo messiânico e imperialista liberal contra as forças do globalismo comunista. Como o bolsonarismo realmente envolve tomar Bolsonaro como o enviado de Deus, então qualquer um que vá contra ele certamente faz parte do plano comunista e deve, portanto, ser comunista. Afinal, supostamente, qualquer pessoa de bem seria a favor da luta contra a corrupção, que seria a maior bandeira dessa religião. Se a pessoa rejeita as palavras do líder, ela é corrompida, maléfica e, enfim, comunista. O termo comunista para o bolsonarista é apenas um modo disfarçado de chamar alguém de herege. A CNN, a Globo, o Papa, os Beatles, o STF, o isolamento, até o Moro foram considerados comunistas pelos bolsonaristas. Para eles, um comunista não precisa defender o comunismo. Na verdade, ele pode ser comunista até sem saber disso. Afinal, para o bolsonarista, comunista é qualquer um que viole suas crenças religiosas ou as determinações do seu líder Bolsonaro, agente de Deus. O comunista é o herege. Bolsonaro acaba sendo pensado como infalível, dado que o pensamento enviesado do bolsonarista explica uma suposta falha de Bolsonaro com conspirações cada vez mais complexas. Ainda que o próprio Bolsonaro falasse que é corrupto, o bolsonarista ainda tem o último dos mecanismos de irrefutabilidade de sua religião, o arqui-inimigo maléfico PT, que nos faria voltar ao estado de natureza da corrupção brasileira
antes de Bolsonaro. O PT para o bolsonarista é o mal, quer dizer, é uma das expressões do mal. A esquerda para eles é o mal de modo geral. Dizer que a situação da corrupção nos governos do PT era imensa supostamente justifica qualquer ato irrazoável que Bolsonaro cometa. Nessa visão religiosa, Bolsonaro é pensado como um campeão do bem que veio vencer o mal demoníaco do PT. O bolsonarismo é também uma religião maniqueísta e hobbesiana. Maniqueísta por essa visão polarizada e infantil de bem versus mal, e hobbesiana no sentido de que Bolsonaro é visto como um leviatã, cuja autoridade é justificada por nos livrar do PT, de modo que qualquer pecado do leviatã seria perdoado se nos salvasse de tal estado de natureza mal que o governo do PT representaria nessa mitologia. Além de ser uma religião irrefutável por possuir mecanismos explicativos conspiratórios, o bolsonarismo é uma religião irrazoável. A razoabilidade para o filósofo político John Rawls é a capacidade de ter sua própria visão de bem e chegar a acordos mútuos práticos para a cooperação com outras concepções de bem sem usar o poder político para restringi-las. O bolsonarismo é uma religião irrazoável nesse sentido, pois os bolsonaristas estão frequentemente usando o poder físico e até político para restringir outras concepções de bem diferentes das deles. Rawls se pergunta se podemos aceitar concepções de bem irrazoáveis numa democracia plural, mas não dá uma resposta definitiva. Embora Rawls ache difícil responder essa pergunta, o filósofo Karl Popper responde prontamente que não devemos deixar concepções de bem intolerantes frutificarem. Ele nos lembra de um problema difícil para as relações políticas, que é chamado de paradoxo da tolerância. A ideia desse paradoxo é que se como sociedade tolerante tolerarmos também indivíduos intolerantes, a tolerância da intolerância gerará o fim da própria tolerância pela prevalência dos intolerantes sobre os tolerantes. Além disso, os bolsonaristas não são somente irrazoáveis e intolerantes, mas também antidemocráticos. Eles costumam dizer que a Bíblia vale mais do que a Constituição e que o nosso melhor caminho político é uma intervenção militar, que remova o poder dos nossos representantes eleitos e de nossos juízes superiores em função do poder militar comandado por Bolsonaro. A ideia de fundo parece ser o militarismo ditatorial. O militarismo é parte integrante do bolsonarismo e nos diz que o melhor governo é constituído por militares nacionalistas que tomam decisões executivas, legislativas e jurídicas em função do bem nacional, sem os jogos políticos do Congresso Nacional e sem as limitações dos altos tribunais civis. O Exército e as Forças Armadas, em geral, são pensadas como o último, e talvez único, reduto da disciplina e da ordem, capaz supostamente de levar essa mesma disciplina e ordem para a vida diária do nosso país. O caminho bolsonarista é ingênuo, porque pressupõe que os militares quererão igualmente o bem de todos os cidadãos brasileiros, que eles se preocuparão com os mais pobres e ajudarão aqueles que querem trabalhar e se desenvolver. Toda classe tem seus próprios interesses e os militares não são diferentes. Pensar neles como a classe salvadora é muito ingênuo. Militares são pessoas assim como os outros políticos. A diferença é que eles têm armas e nós, o resto dos cidadãos, em sua maioria, não temos. Estamos em uma situação delicadíssima, em que um presidente fundou uma religião em torno de si, o bolsonarismo, que é uma religião cristã, messiânica, nacionalista, imperialista, militarista, antidemocrática, anti-esquerdista, anticomunista, maniqueísta, hobbesiana, epistemicamente viciosa com vieses conspiracionistas que a tornam irrefutável, intolerante e irrazoável. Além disso, essa religião também tem problemas morais sérios, na medida em que o valor da vida é continuamente dirimido nos discursos das maiores autoridades bolsonaristas e problemas epistêmicos graves, aos seus membros se posicionarem de modo contrário às maiores autoridades científicas. Como lidamos com um desafio como esse? O que devemos fazer com tamanha irrazoabilidade? Isso é algo que temos de debater francamente, seriamente e sistematicamente, mas a minha intenção aqui é antes apresentar de modo claro como podemos interpretar a realidade social que está se formando, de modo a conseguir fazer sentido desse sonho insólito no qual parecemos ter entrado ao mostrar como devemos entender o bolsonarismo. Se você vê o bolsonarismo como a religião que ele é, você vai entender por que seus membros têm as atitudes que têm.